Sabe, aqueles momentos em que tudo parece congelar no tempo? O coração para, o ar some e, de repente, o silêncio. Foi exatamente isso que aconteceu com uma médica renomada, acostumada a salvar vidas, mas que, em uma curva inesperada do destino, se viu do outro lado da existência. E o mais impressionante? Ela voltou, com uma mensagem que pode mudar a sua vida para sempre. O que você faria se visse o céu com seus próprios olhos? Se ouvisse a voz de seres celestiais te dizendo que ainda não era a sua hora? Essa é a história real de Mary C. Neal. Uma mulher que morreu fisicamente por minutos, foi levada a um lugar de paz indescritível e, mesmo relutante, retornou ao mundo com um propósito maior. Fica comigo até o fim deste vídeo porque, além de revelar o que ela viu e ouviu, eu vou te mostrar o que tudo isso revela sobre o plano de Deus, não só para ela, mas para mim e para você também. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Bíblia e seus Mistérios, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, porque aqui, cada vídeo é uma revelação. Mary C. Neal era uma cirurgiã ortopédica experiente, mãe de família, cristã de formação tradicional, mas que vivia uma fé morna, sem grandes experiências espirituais. Em 1999, ela viajou com amigos para praticar caiaque em um rio no Chile. Parecia só mais uma aventura. Sol forte, água cristalina, risos ao vento. Mas, no meio do percurso, ela caiu em uma das corredeiras e seu caiaque ficou preso debaixo d'água. Foram mais de 15 minutos submersa. 15. Imagine o que isso representa para o corpo humano. Cérebro sem oxigênio, pulmões invadidos pela correnteza, o peso da água empurrando para o fundo. Tudo dizia que ela não voltaria viva. Mas o tempo, nesse momento, parecia ter se curvado a algo maior. Ali, entre a vida e a morte, começou a experiência mais extraordinária da sua existência. Enquanto os amigos lutavam para resgatá-la, ela já não estava mais ali. Mary descreve com detalhes vívidos o que aconteceu quando seu corpo parou de lutar. Ela disse que se sentiu sendo elevada, como se atravessasse um véu. E do outro lado, havia uma luz que não cegava, mas aquecia, como um abraço feito de paz. Ela viu campos coloridos com flores que exalavam sons, como se a natureza tivesse aprendido a cantar. Sentiu uma alegria tão profunda que nenhuma palavra humana conseguiria explicar. Era como voltar para casa depois de anos longe e descobrir que lá sempre foi o seu verdadeiro lugar. Essa experiência, segundo ela, não foi um sonho nem uma ilusão causada pela falta de oxigênio. Era real. Mais real do que qualquer sala de cirurgia onde ela já tinha estado. Mais real do que o próprio corpo que ela havia deixado para trás. Ela estava no céu. E lá, sentiu a presença de seres gloriosos, que não precisavam falar. Suas intenções eram compreendidas com o coração. No meio daquele cenário indescritível, Mary percebeu que não estava sozinha. Seres celestiais, cheios de luz, a acompanhavam. Eles não tinham asas visíveis, mas irradiavam uma presença de amor tão forte que parecia esmagar qualquer vestígio de dor. Ela queria ficar. Implorou em espírito para permanecer ali. Mas então veio a mensagem. Ainda não é o seu tempo. Há algo que precisa ser feito. Foi como se o próprio céu dissesse: você tem uma missão. Essa resposta quebrou sua alma em pedaços. Porque como voltar para um mundo de limitações, dor e tristeza depois de provar a plenitude? Mas ela entendeu que o céu era real. E mais do que isso, que Deus tinha um propósito claro: usá-la para testemunhar o que havia visto. Foi então que sentiu-se puxada de volta, como uma corda invisível trazendo-a à superfície, contra a sua vontade. E quando abriu os olhos, estava novamente em seu corpo, cercada de médicos, de máquinas e do espanto humano. Mas, por dentro, nada era mais igual. A volta de Mary foi marcada por um milagre. Mesmo após tantos minutos sem respirar, sem sinais vitais, ela não teve danos cerebrais, algo que a ciência não consegue explicar até hoje. Mas o maior milagre aconteceu por dentro. Aquela mulher cética, racional, tornou-se uma testemunha viva de que há algo além,
de que a morte não é o fim, mas uma passagem, e o que ela viveu fez com que sua fé saísse da teoria para a prática. Ela escreveu um livro, começou a dar palestras, a contar sua história em hospitais, igrejas, programas de TV, tudo para anunciar que o céu é real e que Deus está chamando pessoas para algo maior. A experiência a ensinou que a vida não é só trabalho, agenda e obrigações. É preparação. Cada segundo é uma oportunidade de reconciliação com o Criador. E como ela mesma disse, eu morri. E voltei para contar que Deus é real. O céu é real. E Ele te ama. A história de Mary ecoa o que a Bíblia já declara há milênios. Em Hebreus 9:27 está escrito: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A morte é certa, mas o destino eterno é uma escolha. Jesus disse em João 14:2: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar. Não é poesia, é promessa. Uma promessa feita por aquele que venceu a morte, que passou pelo túmulo e saiu de lá vivo. A experiência de quase morte que Mary viveu não contradiz a palavra. Ela confirma. Mostra que o céu não é um mito, nem uma invenção para consolar corações aflitos. É uma realidade tão sólida quanto a cruz. E o convite que Deus fez a ela, Ele também faz a você. Há um propósito, há um lugar preparado. Mas você precisa estar pronto. Agora, olha só. E se hoje fosse o seu último dia? Você está pronto para encontrar Deus face a face? Essa não é uma pergunta para assustar, mas para acordar. Quantas vezes a gente adia a decisão mais importante da vida? Quantas vezes ouvimos o chamado de Deus e fazemos de conta que é só mais um pensamento qualquer? Mary teve uma segunda chance, mas muitos não têm. E se você está assistindo esse vídeo até aqui, não é por acaso. Deus está falando contigo. É hora de voltar, de se reconciliar, de entregar sua vida, não a uma religião, mas a Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, ninguém entra nesse céu que Mary viu, sem passar por ele. Então, se você sente esse toque aí no peito, não endureça seu coração. Fale com Deus agora mesmo. Diga que você quer começar de novo, porque o céu é real, mas o tempo é curto. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixa seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e se você já teve alguma experiência sobrenatural. E se ainda não é inscrito aqui no canal Bíblia e seus Mistérios, se inscreve agora e ativa o sininho. Toda semana tem uma nova revelação, uma nova história, uma nova chance de se aproximar do Deus vivo. Lembre-se, o céu não é um destino distante, é uma promessa viva. E essa promessa é para você.